E aí, queridos e queridas, bem-vindos ao Jota Explica. Vamos começar mais uma aula de história aqui no canal. Aula de número 18, meu Deus do céu, 18 semanas no ar já, que doideira. Ó, lembrando, essa aula acompanha uma apostila, tá? Que para você acessar, clica na descrição, vai no Telegram, você vai ter acesso à apostila de história, química, física, matemática, por aí vai. Todas as disciplinas que tem aula aqui no Jota Explica também tem a apostila, belezinha? Dito isto, período novo aqui no Jota Explica, vamos falar de Brasil. Começa hoje, nossa reta final aí visando o Enem. Agora é só Brasil, meu amigo. Agora é o início de um sonho. Quem conhece esse meme, né? Enfim, início de um sonho, aula de número 18, Brasil pré-colonial. A gente vai trabalhar aqui no episódio de hoje, 1500 a 1530, né? Essas três primeiras décadas, a exploração e escravização dos indígenas, a relação do colonizado e colonizador, e finalizando esse período pré-colonial, Martim Afonso de Souza, ok? Tem aí uma imagem bacana, né? Ilustrando a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui. Descobrindo? Não, encontrando, porque você descobre algo que não existe. Isso aqui já existia, já era habitado, então ele encontra o Brasil, não descobre o Brasil, ok? Bom, vamos lá. Primeiro momento aí, a gente tá falando do período pré-colonial, então a gente tá falando de uma exploração massiva, né, do pau-brasil. Massiva real oficial, exploração, intensificação, devastação, destruição, porque assim, você tá num momento que você explora para dominar, então você não tá preocupado se a floresta que você encontrou é diferentona da Europa, você tá preocupado se ela vai te dar um lucro imediato. Você descobre uma coisa interessante, que é o pau-brasil, que inclusive é exportado até hoje, tá? É um carro-chefe. Eu vou trazer aqui um exemplo do que ele é utilizado até os dias atuais. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Continuando, é um momento também de escravização do indígena, tá? Não tem essa de, o indígena não trabalhava, o indígena não foi interessante para o português. Uma ova, uma pinóia, tá? Uma exploração massiva, uma dominação mesmo, ok? Com a galera indígena. Continuando a nossa aula, por que eu falei da Mata Atlântica? Porque ela foi a primeira paisagem, né? Ela foi a primeira paisagem que os colonizadores encontraram. Era totalmente diferente de tudo que eles tinham na Europa, de tudo que eles vislumbravam na Europa, de tudo que eles visualizavam na Europa. Vamos fingir que minha dicção tá boa, né? E a partir desse encontro com o diferente, né? A Mata Atlântica toda exuberante, formosa, né? Pô, a Mata Atlântica ela se impõe quando você compara com as florestas da Europa, né? São todas padrão, linear. A Mata Atlântica nada, ela é robusta, né? Ela tem vida. E a partir desse encontro dos colonizadores com a Mata Atlântica, começa aí a utilização do termo exótico, né? Hoje sabemos, né? Hoje temos consciência que o exótico é pejorativo, dentro dessa conotação que a gente está trabalhando aqui dentro da história, ok? Vamos aí com a frase, né? A frase não, um trecho do que o Américo Vespúcio falou. Se o paraíso terrestre está localizado em alguma parte da Terra, julgo que não dista muito desta região, que não está tão distante dessa região, né? Brasil. Falar do indígena de novo, ok? Vamos lá. Falei que foi exploração, né? Escravização, dominação, tudo de ruim que você imaginar. Só que esse mesmo ruim, ele funcionou diferente em algumas partes do que hoje a gente conhece como Brasil. A relação colonizador e colonizado, ela vai trabalhar aí com indígena de três formas em três lugares. São Vicente. O que acontece em São Vicente? Os portugueses, eles incorporam a cultura indígena. Eles chegam até a adotar a língua, né? Então é uma coisa que você tem a junção. Na Bahia, aconteceu da mesma forma? Não. A Bahia teve todo um contexto político, né? Ela diferenciava o indígena aliado e o indígena inimigo, né? Então, assim, com a tribo que ele fazia amizade, ele acabava se protegendo e expulsando
a galera, os portugueses que estavam localizados no Pernambuco, como eles não fecharam uma aliança com os indígenas, eles ficaram muito vulneráveis, porque aí, meu filho, indígena é guerreiro, dependendo da tribo que a gente tá analisando aqui, né? Essa em específico que delimitava ali o Pernambuco era guerreiro, tinha o gênese da guerra, da briga, da dominação, né? E venceram muitos confrontos com os portugueses. Ou seja, ó, a gente acabou de falar de 3 lugares, São Vicente, Bahia, Pernambuco, 3 relações com portugueses, indígenas, colonizador, colonizado, totalmente diferente, tá? Continuando, é hora de falar dele, o pau-brasil, né? Curiosidade para vocês, ele chega até 15 metros de altura e era muito abundante na Mata Atlântica. Por isso que a gente tem que frisar que o primeiro contato do colonizador, né, do português, foi com a Mata Atlântica, porque ele que começou a devastar isso aí. Sim, a gente tem parte grandiosa, infelizmente, né, na devastação da Mata Atlântica, mas os portugueses têm que devolver aí a floresta que eles destruíram. Tanta coisa que eles têm que devolver, né? Mas enfim, ó, vamos lá. Utilização do pau-brasil, além daquela tradicional que a gente já conhece, né, da frota naval, por aí vai. Em 1775, descobriu-se que o pau-brasil era excelente para a produção dos arcos de violino, né? Aí você tem uma empresa, né, gigantesca do ramo em Paris, criou o primeiro arco com essa madeira, batizou de Fernambuque, porque era do Pernambuco, né? E para vocês terem uma noção, chega a custar até $10 mil e continua sendo exportado para Alemanha, França e Estados Unidos, né? Ou seja, a gente continua exportando, a gente continua colocando o pau-brasil para circular aí por todo o mundo. Se é bom ou não, fica aí na sua concepção. Ele é o nosso primeiro ciclo econômico. Quando a gente trabalha tanto história e geografia para falar da formação do Brasil, temos os ciclos econômicos, né? Primeiro, pau-brasil, pré-colônia. Segundo, cana-de-açúcar, né? Que aí você já tá virando a chavinha do pré para a colônia em si. Depois a aurífera, por aí vai. Mas hoje o nosso foco é o pau-brasil. Ele é o primeiro grande ciclo econômico do Brasil, né? Nossa madeira símbolo. Muitos países ficaram riquíssimos com esse extrativismo que durou até 1875. E aí era utilizado como corante, construção naval e marcenaria de luxo, tá? Hoje em dia tem lei protegendo a extração do pau-brasil, mas mesmo assim ela ainda ocorre de maneira ilegal, tá? Inclusive chegou um momento recente da nossa história que acreditava-se que não existia mais as árvores do pau-brasil, né, nascendo espontaneamente, não aquela coisa que o homem vai lá e interfere. E nasceu uma em Pernambuco, sozinha, no campus de uma faculdade, belíssimo. Vou ver se eu coloco na descrição pra vocês, tá? Ou seja, ela nasceu de maneira espontânea, sozinha. Vamos avançar a história para 1526. O rei Dom João III ordenou expedições punitivas. Por que punitivas? Porque a gente estava sempre sofrendo, a gente entenda o Brasil do passado, tá? Não eu, você... Enfim, estávamos sempre sofrendo com as tentativas de invasões, principalmente por parte da França, né? Contrabando, por aí vai. E aí o rei Dom João III fala, não, chega, vamos para o Brasil, vamos ocupar o Brasil e vamos expulsar quem estiver tentando entrar no Brasil, beleza? Bom, aí, além desse fator de você ocupar para não perder, você explorar para dominar, né? Essa é a chave para entender o período pré-colonial. Acontece o seguinte, lá no Oriente, o mercado oriental, cara, tava uma coisa pavorosa para os portugueses o comércio oriental. E aí é quando ele já tá nesse lema de explorar para dominar, que ele vai tentar alinhar o explorar, dominar e lucrar. É aí que chega 1530, Martim Afonso de Souza, ele aparece por aqui com a missão, né, de você percorrer todo o litoral, encontrar metais preciosos e formar os novos núcleos de povoamento, não só exploração, mas povoamento, né? Porque assim você expulsa os estrangeiros que não tem que estar aqui na visão deles, né? E você povoa, começa a lucrar, começa a estabelecer relações aqui, ok? 1532 ele cria a Vila de São Vicente, que vai dar origem posteriormente à cidade de São Paulo, né? Gente, ó, hoje foi um resumão do resumão do resumão,
sobre o período pré-colonial. A apostila tá muito bacana, eu fiz com muito carinho. E agora é só Brasil, meu querido. Agora, ó, só vamos. Começo de um sonho. Deu tudo certo. Muito obrigada, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa um oi aí no comentário, participa do grupo no Telegram e treina os exercícios que eu coloco na apostila. Faça sem olhar o gabarito no final, beleza? Beijo, muito obrigada pela paciência, até a próxima. Tchau!